Quando a gente fala de carícia no dia a dia, a gente está se referindo a carinho, a afago ou alguma manifestação física de afeição e de amor carnal. Entretanto, dentro da análise transacional, a gente tem uma outra visão dessa palavra, significando que a carícia é uma medida do quanto eu sou reconhecida. Por exemplo, com medidas do tipo quilômetro é uma unidade de medida, litro é uma unidade de medida, centímetro é uma unidade de medida. Essa carícia, ela é estruturada por uma constante K, que é igual a 100%. Essa constante K, ela é igual ao somatório de carícia de par, mais carícia social, mais carícia profissional, mais carícia familiar. Isso aqui tudo tem que dar a 100%. Vamos entender por que é o somatório desse tipo de carícia. Por quê? É o quanto eu sou reconhecida na minha relação 1 a 1, relação de par. É o quanto eu sou reconhecida na minha relação no mundo social. O quanto eu sou reconhecida na minha vida profissional e o quanto eu sou reconhecida na minha vida familiar. Olha que interessante. Isso aqui são os 4 papéis que a gente tem na vida. Nós temos o papel de par, nós temos o papel social, o papel profissional e o papel familiar. Vê bem, muitas pessoas, inclusive, são muito distintas da maneira de ser, da maneira de se portar, quando par ou quando social. Pessoas, às vezes, são profissionais muito fechados, muito trancados, amarrados, mas na relação de par é muito aberto, é muito alegre, é muito solto. Outros são muito fechados na vida familiar. Olha o papel, vamos botar um pai aí, né, carrancudo, fechado, mas quando sai com os amigos isso muda. Então, nós temos, necessariamente, até eu poderia dizer, usar essa palavra necessariamente, esses 4 papéis na vida. Pelo menos esses 4 papéis na vida. A gente tem papel, sei lá, de filho, papel de amante, papel, sei lá, né? Mas também cairia no papel de par. Mas vamos entender isso dessa forma. Se isso tem que dar, vamos colocar aqui 100%, se a gente pegasse a questão em nível de ideal, nós teríamos 25% de cada uma dessas carícias. 25, isso eu estou falando em nível de ideal. Ora, mas é claro que não é bem assim, né? É só para a gente entender os 100%. Vamos colocar uma situação aqui. Vamos imaginar que eu perdi meu emprego. Então, eu não tenho essa carícia. E aqui vai dar um somatório de 75%. Mas eu tenho que manter essa constância de 100%. Eu não estou bem profissionalmente, eu posso buscar esses 25% na minha relação com os meus amigos. Entro numa bebedeira, na farra, na noitada e corro o risco de começar a ter problema na minha relação de par. Ok? Vamos imaginar que o meu companheiro não suportou a situação e eu fique sem essa linha de reconhecimento. Então, eu, ao invés de ter 75%, eu passo a ter somente 50%. Ok? Isso aqui pode gerar uma dor tremenda. Tremenda. Coloca no post-it a questão da dor. Ok? Vê lá. Quando isso acontece, eu posso buscar um suporte na minha família. Mas a minha família não vai dar conta de me dar os 50% que está faltando. E aí eu fico capenga. E posso correr o risco de reduzir isso aqui. Vamos tirar daqui. Vamos imaginar que a minha família só me dê 5%. 5%. E aí eu fico só com 25 mais 5%. Eu fico com apenas 30% de reconhecimento. Então, a gente passou de uma situação que deveria ser de 100%, a gente foi com a perda do trabalho para 75% de reconhecimento, de 75% nós perdemos a relação de par, vamos para 50%, não tivemos o apoio da família, cai, vamos para 30% a menos. Vê bem, o déficit de reconhecimento, ou de carícia, vamos botar aqui carícia, é de 80%. A única coisa que nós temos em que a gente se sente reconhecido é de 20%
reconhecimento. Nisso aqui, a falta é muito grande. É como se eu quase não existisse, certo? Isso traz um mal-estar no corpo. Isso traz quase como se você não se reconhecesse. Você perdeu praticamente todos os papéis que você tinha na vida. Esses 20% vão gerar muito incômodo corporal. Nosso corpo vai começar a gritar, porque a gente não é reconhecido, a gente não se sente existindo. A gente precisa desses reconhecimentos. É como se acontecesse na vida da gente um nada e fosse nos destruindo aos poucos. E aí, a gente cai dentro de um gráfico chamado cariciograma. Vou botar aqui o nome. Vamos imaginar que essa aqui seja a parte mais externa da nossa psique, onde estão inseridos os papéis que temos na vida. Carícia de par, carícia profissional, carícia social, carícia familiar. Tá? Então a gente viu que a gente tem um déficit enorme ali, né, de 80% desse processo de reconhecimento. O que acontece? Nessa falta, como eu preciso ser reconhecido, como eu preciso desse 100% de reconhecimento, eu vou para a parte mais interna do meu psique e me ataco fisicamente. Uma pessoa, quando adoece, ela tem a presença de muita gente, inclusive até do seu parceiro, né, que tinha ido embora há muito tempo, ele acaba voltando, mobilizado pela sua doença. A família fica mais antenada, as pessoas, os amigos, todos se chegam mais perto, e com isso você tem um ganho a partir da sua doença. Tá? Essa doença geralmente é uma coisa assim simplesinha, não é coisa grande não, tá? A nossa cabeça não faz coisa grande, faz muito maior. A gente tem um câncerzinho, faz uma doença autoimune, conhecem isso? Quanta gente faz isso? Quanta gente, quando perde o emprego, adoece? E aí, perde o parceiro porque não dá conta de lidar com aquela situação e adoece, certo? Então, eu me ataco fisicamente de uma forma bem legal, né? Bem legal. Câncerzinho é uma boa. Vai atrair todo o reconhecimento que eu tinha perdido lá atrás. Gente, se isso aqui não é suficiente, a gente se ataca em nível mental. A gente faz um surto psicótico, não é legal? Ou faz uma depressão que não tem fim. E aí vê, de novo, tudo que está por trás disso é buscar o reconhecimento desses papéis, dessas pessoas que estão envolvidas nesses papéis que eu tenho na minha vida. Então, antes que isso aconteça, reconheça a sua necessidade de reconhecimento. Busque ajuda, busque uma ajuda profissional. Antes que você comece a fazer esses ataques físicos, muito antes de se atacar mentalmente, procure uma ajuda psicológica. Não deixe essas coisas acontecerem e se perdendo. Ter consciência de que a gente pode fazer isso é o que vai nos proteger de nós mesmos. Eu vou fazer novamente o desenho do cariciograma e eu quero que você faça você mesma seu próprio cariciograma. Então vamos lá. Vamos fazer os 3 círculos concêntricos, tá? 1, 2, 3. Então, esse primeiro seria, eu falei, na parte mais externa da nossa psique. Né? E ele vai falar da carícia de par, o tanto que eu sou reconhecida em nível de par, o tanto que eu sou reconhecido em nível profissional, o quanto eu sou reconhecido em nível social, no meu papel social, e o quanto eu sou reconhecido em nível familiar ou no meu papel familiar, ok? O que eu quero que você faça? Que você coloque a porcentagem de cada um disso na sua vida. Vamos imaginar que você tenha, na carícia de par, vamos botar que você não está tão legal assim no casamento, não, você só tenha 15%. Mas eu quero que você pense e coloque a sua porcentagem. Em nível profissional, se está mais animado, está muito feliz com o seu trabalho, tudo envolve o seu trabalho, vamos colocar 25%. E que talvez isso aqui explique essa redução aqui, tá? Você está muito feliz, muito envolvido em nível profissional e está esquecendo um pouco a sua relação de par. Então pense nisso, tá? Então aqui 25%. A relação social também, vive pulando de um grupo para o outro. Tem umas coisinhas lá que você não está gostando muito, então vamos botar 20%. Mas de qualquer forma, o fato de você estar bem em nível profissional e em nível social, talvez seja alguma coisa para pensar que isso aqui, se você está muito envolvido com o grupo social,
Você está esquecendo um pouquinho da relação de par. Pensa um pouquinho nisso, tá? E na relação familiar, já teve tanta briga por lá, não quero ver aquele povo pintado. Eu tenho 5%. Se a gente fizer um cálculo, vamos ver. 15 mais 25 vai dar 40. 40 mais 20, 60. Mais 5, 65. Então você tem de carícia, você tem 60%. Ok? Opa! Ainda bem que eu sou de humanas. Ainda bem que eu aceito meus erros e minhas preciso ser um pouco mais flexível. Eu falei 65, botei 60. Então vamos lá. Isso aqui seria 65%. Tá? Desculpa, gente. 65%. Você tem um déficit grande aqui. Nós precisamos de 100%. Então vamos lá. Como você não tem o 100%, a gente volta aqui e a gente vai ver o quê? Dá uma espiada se você já não está atacando um pouco seu corpo. Observa seu cabelo caindo muito. Observa se seu ciclo menstrual está muito dançado e você está muito longe da menopausa. Observa se de repente você não está fugindo um pouco para a bebida, para fugir da situação, fumando muito, comendo muito ou comendo pouco. Vê se as suas fezes não estão ressecadas demais. Olha se você não está se enchendo de fungos ao redor da vagina, que a gente chama de grandes pitbulls que tomam conta da vagina, como você não consegue falar não, né? Aí você se enche de cândidas. Vê se você não está dormindo demais. Gente, isso tudo são sintomas de que você não está tendo o reconhecimento que você quer ter. Daí, toma um cuidado, bastante cuidado, porque você já está entrando num processo de se atacar fisicamente. Fica atento. Começa a fazer um check-up. Começa a dar uma olhada para você mesmo. Quando foi a última vez que você foi no ginecologista? Fez uma laparoscopia? Quando foi a última vez que você foi ao dentista? Na sua pneumologista? Vai fazendo um check-up. Vai dando uma olhada geral. Olha mesmo para você. Veja, a proposta é eu me ver. E olhar para mim com muito carinho, com muito cuidado, é a nossa proposta. Olha para você e busque se dar aquilo que você precisa antes que você sofra de um mal maior, que é o mal mental. Sair de uma depressão é muito difícil, muito difícil. Eu vou dizer que, dependendo do tamanho do câncer, às vezes sair de uma depressão é pior, e às vezes uma depressão pode provocar o câncer, tá? Às vezes uma depressão causa uma doença autoimune. Gente, antes que isso aconteça, busque uma ajuda profissional, principalmente uma ajuda psicológica. Não pense que fazer um trabalho emocional, na área emocional, é alguma coisa que possa te trazer vergonha ou mais insegurança. Não. Procure um profissional adequado. Você vai precisar ver todos esses itens que eu coloquei antes. Ginecologista, um cardiologista, às vezes um dentista, sabe? Mas o psicólogo vai ter que estar junto. Antes que você tenha que tomar medicação psiquiátrica, no momento que você ataca o mental. E aí a coisa fica muito mais complicada. Vai em frente, cuida de você. Você merece o melhor de você mesmo. Na próxima aula, que é a nossa aula 7, de número 7, nós vamos falar sobre personalidade. Ok? Cá te espero.